Salmo de número 126. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos, e se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as torrentes do Neguebe. E os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. E aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo nas mãos o resultado do seu trabalho. Essa igreja crê assim? Me foi pedido, queridos, que compartilhasse com os irmãos, aproveitando essa rápida oportunidade, que eu já estou retornando para Belém amanhã pela manhã, que compartilhasse com os irmãos algumas das coisas que Deus tem feito em nossa vida ao longo desses anos, que temos dedicado a Ele como missionária. E quero começar dizendo que, se eu tivesse 100 vidas, eu as viveria da mesma maneira. Em todas elas eu seria missionária, porque não existe patrão mais fiel do que Jesus de Nazaré, e não existe empreendimento na terra que cuide melhor de seus servos do que o reino. E quero dizer uma outra coisa: os irmãos não ouvirão uma história de coragem humana, os irmãos ouvirão uma história de fidelidade divina, porque se não fosse a mão do Senhor, eu não estaria aqui hoje, tendo essa oportunidade de contar aos irmãos o que vou contar. Quando o Senhor me chamou para a obra missionária, foi em um culto em Ananindeua, ali na região metropolitana de Belém. Eu estava assistindo ao culto numa quarta-feira, uma mulher estava ministrando, e ela dizia assim, as palavras dela eram inflamadas como que pelo fogo. Ela olhava para a nossa direção e dizia: Deus não está procurando espectadores, Ele não está procurando pessoas que estejam escondidas por detrás das trincheiras enquanto a guerra está acontecendo. Ele não está procurando agentes secretos. Agentes secretos não têm nenhuma utilidade para o reino. Ele procura homens e mulheres que queiram ocupar as primeiras linhas na frente dessa batalha. E eu, com 15 anos de idade, ouvi essa mensagem, olhei para as minhas mãos e fiz uma descoberta: não havia nada nelas, nada. Não havia conquistas, não havia almas, não havia recompensas, não havia nada que eu pudesse apresentar ao Senhor. Eu era uma dessas crentes inúteis. Eu era um desses soldados rasos, covardes, medrosos, escondidos atrás das trincheiras. Eu nem tinha coragem de defender o meu Cristo e a minha fé na roda dos meus amigos. Eu era uma inútil. E eu vim até a frente, caí de joelhos diante do altar do Senhor. E eu disse a Ele naquela noite, eu disse: Senhor, eu não tenho dinheiro, eu não tenho sabedoria, eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não tenho pai, a minha mãe é mãe solteira, nós somos do interior. Senhor, não tem nada que eu possa apresentar a Ti, Senhor, nada que eu possa dizer: Senhor, usa-me por essa ou por essa razão. Mas olha, Senhor, o nada que eu tenho, o nada que eu sou, o nada que eu sei, eu entrego agora diante do Teu altar. Senhor, é Teu, usa-me, nem que seja nos lugares mais escuros que existem na terra. E sabe o que aconteceu, queridos? Deus aceitou a minha oferta. E sabem por quê? Porque Ele não está procurando os melhores de nós. Ele não está procurando os mais bonitos, os que pregam melhor, os que cantam melhor, os que se destacam na sociedade, os que têm melhores contatos na agenda telefônica. Ele não está procurando, queridos, pessoas boas aos olhos do homem, boas diante dos critérios da sociedade. O Senhor está no nosso meio nessa noite, como estava naquela noite, procurando os mais humildes de nós, os mais obedientes de nós, aquele que diz: Senhor, eu não sou nada, mas Tu és tudo. Senhor, eu não tenho nada, mas Tu és o dono das montanhas que escondem o ouro e a prata. Senhor, eu não posso nada em mim, mas eu posso todas as coisas em Ti, Senhor, porque és Tu que me fortalece. Deus procura alguém assim, e quando Ele encontra, Ele prepara o cenário para que você desenvolva o seu ministério. Quando Ele encontra alguém assim. Naquele dia eu me levantei pronta, sabendo que eu dedicaria a minha vida para os mais pobres e menos alcançados da terra. Eu pedi ao Senhor um povo, eu disse: Senhor, se houver algum povo que ninguém ame, eu amarei. Se houver algum serviço que ninguém queira fazer, dê-me-lo a mim e eu farei. Então levantei da oração sabendo que assim seria.
Eu fazia o curso de enfermagem, fazia o curso de magistério, fazia o curso de teologia como ouvinte, porque eu não tinha condições de pagar. Procurei o diretor do seminário e disse: o senhor me permita sentar ali no canto? Eu não vou atrapalhar, eu posso chegar cedo, varrer a sala, eu posso lavar o banheiro, eu posso buscar a sua água, buscar o seu café. Eu só preciso aprender o que o Senhor está ensinando, porque o Senhor vai me dar um povo. E quando o Senhor me der o meu povo, eu preciso saber o que ensinar para eles. E o pastor me permitiu ficar lá, sentada e ouvindo. Eu tenho visto alguns candidatos hoje em dia, irmãos, mas eu não compreendo muito bem. Se o carro não vier buscar na porta, ele não vai. Se o pastor não for também, ele não vai. Se não der o combustível dele, ele não vai. Se ele não tiver alguma recompensa, ele não vai. Queridos, olhe para o Calvário, pense no céu. O Senhor não nos chamou para estarmos perdendo tempo nessa terra. Ele nos chamou para conquistarmos para Ele a recompensa pelos seus sofrimentos. Com a idade de 19 anos, já tinha terminado o curso de magistério, o curso de teologia, o curso de enfermagem. Entreguei o trabalho na empresa onde eu trabalhava, procurei a minha mãe, disse: minha mãe, eu estou indo, eu estou partindo. O Senhor tem um povo para mim. E fui conversar com a junta administrativa de missões de minha igreja e me apresentei. E eles olharam para mim, leram meu currículo, ouviram a minha história e me disseram: nós lamentamos, mas você não serve. Você é mulher, nós não enviamos mulheres. Você é solteira, não enviamos solteiras. Você é jovem, não enviamos jovens. Você não se enquadra no perfil que nossa igreja está procurando. Naquele dia eu tinha duas alternativas. Eu poderia dizer: Senhor, eu não me enquadro no perfil deles, então eu estou abrindo mão de tudo. Ou eu poderia dizer: Senhor, eu não me enquadro no perfil deles, mas eu me enquadro no teu perfil, porque tu usa quem tu queres, Senhor, para fazer o que tu quiseres, aonde tu quiseres, porque o poder é teu, a autoridade é tua, a glória é tua. Quem abre a porta és tu, quem envergonha o inimigo és tu, quem vai na frente, Senhor, és tu. És tu, Senhor. Eu escolho acreditar em ti. Disse: queridos, me abençoem. Eu estou partindo. Eu estou indo rumo ao povo que recebi do Senhor. Oraram por mim, eu me levantei. Cheguei em casa, coloquei dentro de uma mochila minha rede, 2 mudas de roupa, uma sandália, uma Bíblia. Me despedi de minha mãe, única filha. Mãe, eu estou indo. Ela: para onde você vai? Eu vou para as selvas bolivianas. Deus tem um povo ali. Recebi esse povo de joelhos, estou partindo. Não se preocupe, minha mãe. Estou indo para o melhor lugar do mundo. Estou indo para o centro da vontade de Deus. Se não nós nos encontrarmos mais nesta terra, nós daremos um abraço apertado diante do altar do Senhor. Nos encontraremos no céu. Não se preocupe. Me despedi dela, queridos. Com R$30 no bolso, eu almejava chegar nas selvas bolivianas, partindo de Belém do Pará. Cheguei ali no porto, mostrei para a moça o mapa. Eu disse para ela: eu tenho R$30, até onde dá para eu chegar partindo de um barco daqui de Belém? Ela olhou o meu mapa e disse: com R$30 você sai de Belém e você chega até o Amapá. É quanto dá para pagar o seu dinheiro. A passagem dá para comprar R$30. Custa a passagem de Belém até Santana. Comprei a passagem, não teve troco. Entrei naquele barco sabendo, queridos, que eu entrei naquele barco muito tranquila, sabendo que eu estava perseguindo não um sonho qualquer, eu não estava buscando algo que havia sido criado no meu coração. Eu estava atendendo ao chamado de uma voz que me chamava das profundezas do mistério e me dizia: vai, que eu estou contigo, e me dizia: segue, que eu estou aqui. Eu estava obedecendo a uma voz que não me deixava sonhar com nenhuma outra coisa, nem desejar nada, absolutamente nada além do que o mundo tinha para me oferecer. E eu desembarquei em Santana. Eu abaixei a minha mochila naquele porto. Eu lembro da oração que fiz. Eu olhei para o céu e disse: Jesus, venha me buscar. Eu estou aqui, camisa branca, saia jeans, eu estou de chinelo, bem aqui. Eu sou no canto direito, na ponta do trapiche. Jesus,
venha me buscar aqui. Eu não posso telefonar para ninguém. Eu não tenho dinheiro para pegar um ônibus. Eu não conheço ninguém nesse estado. Venha me buscar aqui. Queridos, às vezes nós trabalhamos tanto para Ele, que o nosso ministério se transforma em um ativismo. Nós trabalhamos tanto, e nos esquecemos de quem Ele é. Nos esquecemos que Ele almeja relacionamento, que Ele busca comunhão. Nos esquecemos que Ele ouve a oração. Nos esquecemos que Ele peleja as nossas batalhas. Nos esquecemos que Ele ainda faz milagres. Nos esquecemos que Ele ainda é o Senhor de toda a terra. Nos esquecemos que na mão direita dEle tem todo o poder, toda a autoridade. Nos esquecemos que Ele pode fazer em um movimento o que homens demorariam meses ou anos para fazer acontecer. Nos esquecemos, porque estamos tão ocupados. Estamos ocupados demais. Eu ali, Jesus, vem me buscar. E lá vem uma mulher descendo o trapiche, descendo a escadaria. Ela olha para um lado, olha para o outro, olha para um lado. Nossos olhares se cruzaram. E ela caminhou na minha direção e parou bem na minha frente, olhou dentro dos meus olhos e disse: eu estava na minha casa orando quando o Senhor me mandou vir aqui te buscar. Mandou eu te levar para a minha casa. Mandou eu cuidar de ti como uma mãe cuida de uma filha. Mandou eu te vestir. Mandou eu te calçar, te alimentar. Ainda mandou te dar o recado: eu estou vivo, diz o Senhor dos Senhores. Oh, aleluia. Randaralabação de cantaralabará. Ela me levou com ela, pois ela disse: o Senhor me manda te levar em um lugar. Chegamos no gabinete do pastor Lúcio Francis, pastor presidente da convenção no estado do Amapá, das Assembleias de Deus. Ela disse: pastor, essa moça está indo para a Bolívia. Ele olhou para mim: quem está lhe enviando? Eu disse: ninguém, não, senhor. Quem paga o seu salário? Ninguém paga, não, senhor. Quanto de dinheiro você tem para continuar essa viagem? Eu disse: eu não tenho nada, não, senhor. Qual é o seu nome? Eu disse: é Kellen Gaspar. Ele disse: quem é Valdemir Gaspar? É algum parente seu? Eu disse: é meu tio, irmão da minha mãe. Ele disse: quando eu era uma criança pobre na periferia de Belém, o seu tio amou a minha alma e me conduziu ao Evangelho. Se hoje eu sou pastor dessa igreja e presidente desta convenção, é porque ele ia dirigir os cultos domésticos na minha casa. Vou dizer uma coisa a você: muitas vezes eu orei e disse: Senhor, me dá a oportunidade de abençoar o Valdemir. Nunca vi o Valdemir, mas tu estás aqui, menina, como resposta às minhas orações. Eu serei o teu pastor, eu serei o teu pai, a minha igreja será a tua igreja. Desça até aquele lugar e nós seguraremos a corda. Sabe o que eu aprendi? Eu aprendi que quando nós começamos, Ele começa também. Eu aprendi que quando nós começamos, Ele começa também. Não tenha medo de começar. Não tenha medo de se levantar. Não tenha medo de erguer a tua voz. Não tenha medo de defender os interesses do reino. Não tenha medo. Parece grande, parece ousado, parece que não vai acontecer, mas Ele ainda é o mesmo. Não tenha medo. Quando você começa, Ele começa também. Cheguei no povo, cheguei nos Pacais Novos, encontrei um povo terrivelmente escravizado por Satanás. As mulheres, quando estavam grávidas e comiam algum peixe de pele ou algum animal que tivesse espora, era ensinado pelo pajé, incorporado por um espírito demoníaco, que aquela criança ainda dentro do útero passava a sofrer dores terríveis por causa da espinha do peixe ou da espora do animal, que eram alimentos proibidos durante a gestação. Quando aquela mulher tinha seu filho dentro d'água, cortava o cordão umbilical com um dente,
Quando ela vinha de lá com sua criança, a criança era arrancada de suas mãos e enterrada viva por causa de uma mentira de Satanás. Uma vez um índio me disse: eu acredito que existe um Deus maior que os espíritos que conhecemos, mas eu não sei o nome dele, eu não sei aonde ele mora, eu não posso chamá-lo para que ele me defenda. Queridos, a situação era desoladora, não havia esperança, não havia liberdade, não havia alegria, não havia nada, até o dia que Jesus chegou ali. Meu Jesus, quando ele chega no lugar, ele muda tudo. Quando ele entra na família, ele muda a história da família. Quando ele entra na empresa, ele muda a história da empresa. Quando ele chega na comunidade, ele muda a história da comunidade. Quando ele chega no povo, ele divide em dois a história do povo. Era assim antes de Jesus. Jesus chegou, agora a história é outra, é diferente. Jesus chegou ali, as cadeias começaram a se romper, as muralhas começaram a cair. Aquele povo, mês após mês, ano após ano, foi caindo prostrado diante da cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, prostrados diante do Calvário. Agora a situação é diferente. O pajé bate na porta e diz: ei, o teu filho foi escolhido para apaziguar ou evitar a ira dos espíritos, senão tua casa inteira será destruída. O índio abre a sua porta e diz: meu filho agora é do Senhor Jesus de Nazaré, toda a minha família pertence a Ele, toda a minha criação pertence a Ele, cada centímetro da minha propriedade eu dei para Ele. Os espíritos não podem tocar em nada, porque tudo que eu tenho, eu dei para meu Jesus, e Ele tem que sair, porque não existe nada que o diabo tema mais do que um crente que conhece a autoridade que há no nome de Jesus. A situação agora é diferente. A nossa congregação é coberta de palha, cercada de vara. Nos sentamos no chão, não há bancos, não existe luz elétrica, lamparina, não tem púlpito, é um tamborete. Nada do que vocês estão vendo aqui nós temos lá. Apenas a graça, apenas o preço, apenas o Calvário, é o que nós temos em comum, o resto não. Os índios gostam de orar com o joelho no chão e com o rosto na terra, porque não se consideram dignos de tão maravilhosa salvação, de tão maravilhosa graça. O hino que eles mais gostam de cantar é o hino que diz assim, ó, olha para mim: Pitspina, 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 kutspinai kakarakat neshi jeji. Pitspina, 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 kutspinai kakarakat neshi jeji. Mitspina, paitpanam, kutkanam, parem pai kakarakat pitspina, 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 kutspinai kakarakat neshi jeji. Traduzido para o português diz assim, ó, olha para mim: acabou, acabou, acabou. Todo o peso da minha alma se acabou. Meu Jesus me libertou. Meu Jesus, Ele me salvou. Acabou, 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 acabou. Todo o peso da minha alma se acabou. Só Jesus faz isso. Só Jesus faz isso. Só Jesus faz isso. A prefeitura não faz. A prefeitura não faz. As ONGs não fazem. Nenhuma instituição na terra promove um resultado como esse. É Cristo. E através da obra missionária. Por isso que o diabo odeia missões. Quando meu trabalho estava terminando ali, eu dizia: Senhor, me dá um povo. Eu sou jovem ainda. Gasta-me nesse negócio. Eu não quero voltar, eu não quero casar, eu não quero fazer nada. Eu só quero conquistar para ti o que é teu. Me dá um povo, Senhor, me dá um povo. Você não me deu um povo subindo 3 dias o Rio Madeira Mamoré. Fui trabalhar com um povo onde eu cheguei a celebrar a cerimônia fúnebre de um índio adulto que morreu de fome. Fui trabalhar com um povo, queridos, onde nos primeiros meses eu perdi mais de 20 quilos, não havia o que comer. Meio-dia o fogo estava apagado, as olhas estavam emborcadas. Os índios saíam para caçar, mas não traziam nada. Havia uma maldição terrível sobre aquele lugar.
Passávamos dias tomando o tê da hoja de palta, que é o chá da folha do abacate, porque eu não havia outra coisa. Eu e os primeiros 9 novos convertidos congregávamos embaixo de uma árvore e fomos prestar serviços em outras comunidades, colhendo arroz para receber o arroz como parte do pagamento. Eu trabalhava das 7 da manhã às 5 da tarde com esse movimento. Às vezes, quando voltava, eram 2 horas para ir e 2 horas para voltar, 4 horas de caminhada por dia. Quando voltava, as minhas mãos, elas vinham pingando sangue por causa do movimento da cosecha, por causa do instrumento. Chegava tão cansada. A minha casa era de 2x2, coberta de palha, cercada de vara. Eu dormia em cima de um catre. Eram varas com palha e um pano por cima. Às vezes eu me deitava ali. Quantas vezes orei por um copo de água e disse: Senhor, coloca vitaminas, proteínas aqui, vou beber essa água e vou dormir. Não há outra coisa para que eu me alimente. Mas, irmãos, nesse lugar, Deus fez coisas tão grandiosas. Quando a primeira família se converteu, me lembro muito bem, era uma noite de quarta-feira, estava chovendo muito. Bateram na porta. Eu fui atender, acendi a lamparina, fiquei pensando, alguma coisa terrível deve ter acontecido. Quando eu cheguei lá fora, a família estava lá, encharcada, tremendo de frio, os lábios roxos. Eu perguntei: irmãos, o que passou? Eu perguntei: irmãos, o que aconteceu? E o homem veio à frente, tremendo de frio, e disse: irmã, não há culto, nós todos venimos louvar o Senhor. Ele disse: irmã, não vai ter culto, nós viemos louvar ao Senhor. Irmã, ande, levante-se, é dia de nós adorarmos ao Senhor. E fomos lá para debaixo da chuva, debaixo da árvore, louvar ao Senhor naquela ocasião. Uma outra vez o índio chegou e disse: eu quero falar agora, eu quero dar uma palavra. Acendi para ele, cedi o tamborete, que era o nosso púlpito. Ele disse: hermano, já é salido para Monte Acheyer. Ele disse: eu saí para caçar há 3 dias. Ele disse: já é passado a noite, ele era muito para ele, outra não nada. Eu passei 3 dias e noites no mato caçando, mas eu não trouxe nada. Ele disse: eu me morri, meus hijos temos hambre, me olha nossa cena. Eu, minha mulher e meus filhos estamos com fome. A nossa panela está vazia. E eu pensei, sentado no chão onde eu estava: ele vai dizer agora que me adianta ser crente, se me olha não está llena. Ele vai dizer que me adianta ser crente se minha panela está vazia. Jesus, o que é que eu vou dizer para esse homem? O que eu vou dizer para este povo? Mas ele não disse nada disso. Esse índio, queridos, novo convertido, analfabeto, olhou para nós, iluminados por aquela pequena chama da lamparina, e disse: pera, irmãos, eu estou muito contente com o meu Senhor Jesus. Ele disse: mas irmãos, eu estou muito feliz com o meu Senhor Jesus, porque ele me disse no meu coração que lá no céu, para onde eu vou, nunca mais eu sentirei fome. Ele me disse que eu vou sentar na mesa dele, que eu vou comer com ele. Ele alegrou o meu coração. Mas às vezes nós não somos assim. Nós temos tudo, mas não somos assim. Quando fazemos chapinha e está frio, não queremos ir ao culto. Não somos assim. Quando as portas se fecham, queremos nos voltar contra o nosso Criador. Não somos assim. Estamos aí divididos entre fazer e não fazer. Estamos aí, muitos de nós, sentando em mesas que não deviam sentar. Não conseguiram ainda se decidir. Não conseguiram ainda se firmar. Se tem tudo, estão aqui. Se falta alguma coisa, o Senhor já não pode contar com eles. Precisamos aprender com esses índios a sermos uma igreja diferente dessas que vão morar no céu. Queridos, precisamos pensar menos na terra e precisamos pensar mais no céu. Os homens que mais fizeram na terra foram os que mais pensaram no céu. Vamos pedir para que o Senhor nessa noite mude a nossa visão das coisas. Vamos pedir para que o Senhor nessa noite tire o tamanho que existe nos nossos ouvidos. Vamos pedir para que nessa noite o Senhor incendeie o nosso coração. Vamos pedir para que Ele nos transforme em crentes que ouvirão o som da última trombeta e que amam o que Ele ama. Meu trabalho terminou ali. O índio chegou para mim e disse: irmã, você também, os olhos, o pelo está tudo amarillo. Ele disse: irmão, você está tão bonita, os seus olhos, sua pele está tudo amarelo.
Eu tinha um guarda-roupa, era uma caixa de papelão. Eu tinha um espelho, eu não vi o meu reflexo há muitos meses, mas eu procurei esse pedaço de espelho e vi o meu reflexo. Eu me assustei com o que eu vi. Quando eu descobri essa inflamação hepática, eu já não podia ficar de pé, estava muito fraca. Eles me levaram para Guaiará-Mirim, fui internada. O médico disse que eu precisava fazer um tratamento, era um longo tratamento, os remédios eram caros. Eu não tinha como vir ao Brasil. Fiquei ali internada. Eu passava muito tempo desmaiada por causa da fraqueza e da doença. Quando eu acordava, de repente eu acordava, olhava para aquele teto sujo daquele hospital, sozinha, e dizia assim: Senhor, me dá um povo. Eu preciso de um povo. Preciso fazer alguma coisa para ti, porque as minhas mãos estão vazias, Senhor, me dá um povo. Eu preciso de um povo. E desmaiava. E acordava algum tempo depois, olhava para cima de novo e dizia: Jesus, me dá um povo. Me dá um serviço, me dá um trabalho, me dá uma batalha, me dá um problema para resolver. Senhor, me dá alguma coisa para fazer para ti. Eu quero morrer fazendo a tua obra, conquistando para ti o que te pertence de direito. Até que um dia me levantei da cama, saí me segurando pelas paredes do hospital e fui embora. Não recebi atendimento, não tinha dinheiro. E caminhando por La Calle, em Bolívia, encontrei com o pastor presidente da Assembleia de Deus em Cobija. Ele disse: eu estava ali procurando para lhe pedir oração por um povo. Meu coração bateu mais forte. Eu disse: diga, meu pastor. Me apoiei no muro, diga. Ele disse: há 5 anos que eu estou orando, ore comigo. Eu disse: me fale do povo. Ele disse: são canibais, comedores de carne humana. São satanistas, cultuam a Satanás. São flecheiros, as suas flechas têm veneno dentro. Já enviamos um missionário, mas desapareceu. E há 5 anos eu oro por alguém, mas ninguém se apresenta. Me ajude em oração. E eu orei, queridos. Orei aquela noite. E ao amanhecer eu procurei o pastor e disse: pastor, me dê o povo, pastor. Porque quando eu estava orando, eu me apaixonei pelo povo. O Senhor me entregou este povo. Eu já amo este povo. Eu não consigo ver na minha vida, no meu destino, no meu futuro, nenhuma outra coisa que não seja este povo. Pastor, me dê o povo. Ele disse: você vai morrer. Eu disse: não tem problema, se morro para ele morro, se vivo para ele vivo, quer viva, quer morra, eu sou dele e ele é meu. Se meu corpo cair ensanguentado ali, não vai ser derrota não, meu pastor, vai ser vitória. No momento em que meu corpo tombar, eu estarei adentrando os portões celestiais para estar com Ele. Não pode existir destino melhor, mais belo, mais maravilhoso do que esse. Dei-me o povo. Ele tirou de sua pasta um papel e disse: filhinha, isso aqui é o que você precisa para alcançar o povo. Me deu o projeto. E no projeto estava escrito: primeiro item, um barco de médio porte. Segundo item, um motor de alta cavalagem. Terceiro item, um grupo gerador. Quarto item, sistema de comunicação via satélite, etc, etc, etc. Total, R$100 mil. Eu disse: pastor, olhe para mim. Eu calço número 36. Eu estou usando uma havaiana branca número 42, que eu achei. Porque eu não tinha condições de comprar uma sandália. E o senhor me fala em R$100 mil. Pastor, eu não tenho um peso para atravessar para o Brasil. Por isso que eu ainda estou aqui. E o senhor me fala em R$100 mil. Pastor, como?
Ele disse: minha filha, quem trabalha para o Senhor tem seu nome escrito na folha de pagamento do céu. O departamento pessoal não fica aqui não, fica à direita do trono. O teu trabalho é descansar, o teu trabalho é confiar, e o trabalho dele é fazer o que tu não podes fazer. Recebi o povo, recebi o papel. Ele disse: você tem 1 ano para levantar os recursos. Passei 6 meses esperando o obreiro subir barranco, 3 meses me recuperando de uma outra crise hepática. Me sobraram 3 meses para levantar 100 mil reais. Cheguei no Brasil, vendi lanche na porta do templo, vendi minha bicicleta, vendi meu gravador, vendi meu Walkman, vendi minhas roupas em uma pechincha para comprar este barco. Irmãos, eu fiz tudo o que era humanamente possível fazer. Em 1 mês e meio, eu fui contar quanto eu tinha. Eu tinha R$1.200, faltava 98.800 e eu só tinha 1 mês de prazo. Sabe o que eu fui fazer, queridos? Fui me dobrar diante da soberania do meu Senhor. Fui contar para Ele, fui orar, fui pelejar essa batalha em oração. Nós temos visto poucas vitórias hoje em dia, porque em vez de nós irmos orar, nós publicamos no Facebook. Em vez de nós irmos orar, nós escrevemos um Twitter. Precisamos voltar a dobrar o nosso joelho para ver a mão de Deus se movendo em nosso favor. Eu estava ali buscando, e numa madrugada o Senhor disse, eu estava dizendo: ah, Senhor, se eu tivesse tempo, e se não fosse o tempo, e por causa do tempo. E o Senhor disse: ei, você sabe quem eu sou? Eu sou o Senhor do tempo. Eu digo ao tempo: vai, ele vai. Eu digo ao tempo: para, e o tempo tem que parar. Eu não preciso de tempo para trabalhar. Eu chamo o tempo e ele rasteja até a minha presença. Esse é ele, assim que ele é ele. Comecei a arrumar as minhas malas. Comprei uma garrafa térmica para o meu barco. Comprei uma toalha de mesa para a mesa do convés. Comprei uma panela para cozinhar o feijão na viagem. Marquei o dia da partida no Trapiche de Coaraci. Anunciei no rádio e contei para todo mundo. Alguém me disse: você já tem um barco? Eu disse: meu barco existe. Está pronto. Alguém está cuidando dele para mim. Em julho, dia 27, ele vai estar lá em Coaraci, no meu culto de despedida. Fiquei esperando. Tudo arrumado, tudo pronto. Me despedi de todo mundo. Mandei convite para esse culto, para todas as igrejas que eu conhecia. E fiquei esperando. Tive um convite para ministrar na cidade de Portel. Eu precisava de R$98.800. Recebi um convite para ministrar na igreja na beira do rio Pacajá. Igreja do tamanho deste púlpito. A igreja ficava na beira do rio Pacajá no interior de Portel, Portel no interior do Marajó, Marajó no interior de Belém. Eu precisava de R$98.000. E o Senhor me levou para o interior, do interior, para me dar uma lição. Sabe qual era a lição? Deus não precisa que a geografia seja favorável para abençoar os seus servos. Ele abençoa onde Ele quiser, porque a bênção vem da mão dEle. Não precisa dizer: eu vou para ali porque é maior, eu vou para ali porque é melhor, eu vou para ali porque não. Esqueça isso. Diga: Jesus, para onde eu vou? Se for pequeno, Ele faz ficar grande. Se for deserto, Ele faz florescer. Não se preocupe. Preocupe-se apenas em ser fiel. A bênção vem da mão dEle. O crescimento vem dEle. Tudo vem dEle. Entrei, dobrei o joelho, disse: Jesus, não entendo não. Mas tu não me chamou para entender, tu me chamou para crer, Senhor. E eu quero te dizer que eu estou crendo. Igrejinha de madeira, um monte de canoinha amarrada no porto. Preguei. Estava terminando de pregar, um senhor, um homem sentado numa cadeira branca do lado esquerdo. Ele deu um grito. Ele gritou assim, ó: ai, meu coração! E caiu. O pastor que estava do meu lado disse: o irmão deve estar infartando. Vá lá. E
eu desci, fui onde o irmão estava caído no chão. Ele olhou para mim: coração, o que tem seu coração, meu irmão? O que é que o senhor está sentindo? Ele estava gelado, os lábios estavam roxos, a pele pegajosa. Eu disse: irmão, o que é que o senhor está sentindo? Olhe para mim. E ele disse: o coração. O que tem o seu coração, meu irmão? E ele disse: o meu não. O coração de Jesus. Disse: irmão, não entendo. O que tem o coração de Jesus? Ele disse: é seu. O Senhor me mandou lhe dar. Receba. Receba, o coração de Jesus é seu. E pegou na minha mão e eu disse: irmão, desculpe, continuo sem entender. O que é o coração de Jesus que o Senhor está me dando? Ele disse: coração de Jesus é o nome do meu barco. É um barco de 20 metros de comprimento, 4 metros de largura, com motor MWM 114, com 2 bombas d'água, com grupo gerador, com televisão, com parabólica, com freezer, com fogão, com micro-ondas, com sala de máquina, com instrumentos de navegação, avaliado em 100 mil reais. O barco é seu, receba, o Senhor me mandou te dar. Ele vive. O Cordeiro que foi morto, ressuscitou, está glorificado, assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele vive, Ele vive, Ele vive. Não tenha medo de sofrer, não tenha medo de chorar, não tenha medo de ser preso, não tenha medo da fome, não tenha medo de nada. Ele vive, porque Ele vive. Eu disse: irmão, como foi isso? Ele disse: eu estava ouvindo você pregar, quando de repente uma voz me chamou pelo meu nome e me disse assim: Dulcival, dá o barco para ela. Ele falou: Senhor, meu barco não, é tudo que eu tenho, é meu único patrimônio, eu moro nele, ele é a minha casa. Senhor, meu barco não. Ele disse que nessa hora sentiu a dor forte no coração, foi quando ele gritou e caiu. Ai, meu coração, e caiu. E o Senhor disse: o barco não é teu, o barco é meu, dá o barco para ela. E ele deu a chave e o documento, me entregou a embarcação e ficou na beira do rio com uma sacolinha na mão, sem ter para onde voltar. Foi dormir no chão, porque a cama dele foi no barco. Foi cozinhar numa lata, porque as panelas dele foram no barco. Ele me deu o barco de porteira fechada, não tirou nada de dentro, porque o Senhor não permitiu. Foi morar 8 quilômetros de Portel, numa casa abandonada, sem água, sem luz, sozinho. Foi comer manga quando o dinheiro dele acabou. Comia manga para não morrer de fome. E é interessante, porque hoje em dia muitos querem dar para a obra missionária o ventilador sem hélice, a geladeira sem motor, o ferro sem resistência, lixo, não tem coragem de jogar fora e quer fazer missão. Tua oferta do tamanho do teu compromisso, meu irmão, nem melhor nem maior. Muitas ofertas têm envergonhado ao Cordeiro, envergonhado o Evangelho. Ele deu a vida e nós não queremos dar nada. É isso que está acontecendo. Peguei o barco e fui embora, não tivemos mais contato. Contratei uma tripulação, teve o culto no dia que eu havia marcado e nós viajamos. Foram 6 meses de viagem de Belém até o Peru, Orágua, navegando. Chegamos no Peru, a tripulação voltou, eu fiquei sozinha. Os índios não me receberam na aldeia porque um demônio já havia dito que eu ia chegar e que eu era extremamente má e perigosa. Fui morar numa casa abandonada na margem direita do rio Purus, arrodeada por 5.000 índios, colinas e caxinauas. A minha casa era coberta de palha, cercada de vara, eu dormia numa rede atada perto da palha. A casa foi abandonada porque morava uma jararaca da boca podre na palha, uma cobra perigosíssima. Eu acendia o lampião, deitava na rede, olhava para a palha, muitas vezes, muitas noites. Eu vi os olhos dela brilhando.
Ela ficava atraída pela luz. Ela não podia fazer nada, era impossível caçá-la no meio da palha. Convivi com ela durante todo esse tempo. Ela não me tocou, porque até os animais têm que reconhecer o poder que há no nome de Jesus. Era ela lá e eu aqui. Eu acordava à noite, às vezes tinha 20, 30 índios ao redor da casa, pintados de preto e de vermelho. Tinha um deles que quando queria matar alguém, vomitava uma pedra preta na mão, e ele ordenava ao demônio que estava na pedra que matasse a pessoa que ele queria, sentindo os sintomas que ele quisesse. Eu olhava pela brecha da paxiúba e via ele com a pedra na mão e os outros dançando ao redor da casa. A casa era de vara, meus irmãos. Se alguém desse um chute num dos cantos, a casa caía. Eu não tinha vizinho, não tinha celular, não tinha rádio, mandava para chamar a polícia. Era só minha casa, no meio de uma gigantesca bola de mato. E às vezes de madrugada eu olhava e via eles lá, e o meu coração congelava. E eu dizia: Senhor, me mostra alguma coisa, porque eu estou com medo. Me mostra alguma coisa, Senhor, eu estou apavorada. E me encolhia na rede. Dizia: Senhor, abra os meus olhos espirituais, eu preciso ver. E o Senhor me mostrava então o muro de fogo dele ao redor da casa, os anjos passeando pelo terreiro. E o Senhor me dizia: vai dormir. Enquanto tu estás dormindo, eu estou trabalhando. Vá descansar. Enquanto tu estás descansando, eu estou pelejando de manhã. Os nossos inimigos estarão debaixo de nossos pés. E eu dormia, sabendo que ele estava lá. Eu dormia, sabendo que ele estava lá. Às vezes ele estava tão perto, tão pertinho, que se eu fizesse assim, ó, dava para sentir o cheiro dele. Ele estava lá. Ele estava lá. Vale a pena a integridade. Ele está lá. Vale a pena a santidade. Ele está lá. Vale a pena dizermos não às ofertas do mundo quando fazemos isso. Ele está lá e a presença dele vale mais que tudo. Vale mais que o mundo. Vale mais que tudo. Não perca a presença dele. Não troque a presença dele por nenhuma oferta de Satanás. Seja santo, seja íntegro. Defenda o seu ministério. Trabalhe enquanto é tempo, porque ele veio. Aprove ao Senhor que eu fosse sequestrada, levada como refém. Pensei que fosse o fim. 8 colinas me jogaram dentro do barco, me levaram. Eu fui sequestrada porque eles haviam me proibido de caçar e de pescar. Eu passei 1 ano comendo banana de um bananal abandonado atrás da casa. 1 ano. Comia banana do café da manhã, no almoço, do jantar. Banana frita, banana assada, banana cozida, mingau de banana, frita na banha do porco. Não havia outro alimento. Mas em 1 ano eu não aguentei mais. Eu saí para pescar. E quando eu saí para pescar, eu entrei no território indígena. E eles me sequestraram e me levaram. Eu pensei que era o fim. Eu amarrada no fundo daquela canoa, eu ia só agradecendo ao Senhor a honra de morrer por Ele. Não merecia. Eu não merecia tamanha honra. Não merecia. Quem era eu? Quem sou eu? Mas eu ia ali orando, dizendo: Senhor, obrigado. Senhor, eu vou morrer daqui a pouco. Eles estão me levando. Daqui a pouco estarei contigo. Ia louvando, agradecendo, adorando. Chegamos no rio, num furo, que é um rio estreito. Eles me tiraram da canoa, me jogaram na areia. E naquele momento eu tive a oportunidade de falar. E falei pela primeira vez acerca do Calvário para aqueles 8 índios. Amarrada, contei para eles sobre o nosso doce e meigo Cristo. Contei tudo para eles. Quem Ele era, como Ele veio, o que Ele fez, onde Ele está. Descortinei tudo, e quando eu terminei eu disse: pronto, acabei.
Podem fazer o que vocês quiserem. Eu já estou indo com ele, nada mais me importa. Às vezes me colocaram de volta na canoa. E naquele dia 8 colinas caíram prostradas aos pés da cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós temos um templo com mais de 100 índios que antes sentavam-se nas mesas de Satanás, cultuavam a demônios, sacrificavam seus filhos, as trevas, comiam carne humana. Hoje esses índios estão reunidos, batizados nas águas, batizados com o Espírito Santo, cantando ao Senhor. E o hino que eles mais gostam de cantar é o hino que diz assim, ó: Om Napatiki Paikakaratane Chuchimau Inachamau Inam Om Kapeshi Panton Jesus Cristo Pane Om Kaakitai Wanaji Com Jeji que Jequina e Pauí, Jesus Cristo, Pané, Tatakai, Adcocona, Pai, Paná, Querer não, Pai, Kauá, Caimané, Roapi, e não, Jesus Cristo, tá. Os irmãos dão glória a Deus pela salvação desse povo. Alguns anos depois, eu me reencontrei pela segunda vez com o doador do coração de Jesus. Nos reencontramos, queridos, e nos casamos. Hoje ele é o meu marido e nós estamos juntos fazendo a obra do Senhor. Sabe o que ele diz? Foi o maior investimento que eu fiz na minha vida. Eu dei o coração de Jesus para ela e Jesus deu o coração dela para mim. Sabe o que ele diz? Foi a melhor coisa que eu poderia ter feito. Eu dei um barco. Jesus me deu o barco de volta, me deu uma esposa, um ministério. E nós estamos há 12 anos dizendo para quem quiser ouvir: vale a pena ser fiel a um Deus que é fiel. A nossa vida não está nas mãos do acaso, está nas mãos de Deus. Fiquem de pé, por gentileza. Ainda temos 16.750 povos para alcançar. Das 6.528 línguas faladas atualmente, 4.040 não tem nenhum versículo da Bíblia traduzido. Só no norte do Brasil nós ainda temos 10.000 comunidades ribeirinhas sem o Evangelho. Das 120.000 pessoas que morrem por dia, 80.000 morrem e vão direto para o inferno, porque nunca ouviram falar de Jesus. E o Espírito Santo nessa noite procura: com quem eu posso contar? Com quem eu posso contar? Com quem eu posso contar? Meu ministério começou assim. Quem tem uma chamada para trabalhar com um povo transcultural, sai do seu lugar e vem à frente. Eu quero orar por você. Não fique perguntando assim, mas como? Ele sabe como. Mas com que dinheiro? Ele é o dono dos recursos. Mas que horas eu vou? Ele vai preparar o tempo. Mas quem vai comigo? Não se preocupe com nada. Apenas diga: Senhor, eis aqui a minha vida. Eu sacrifico diante de Ti os meus projetos de grandeza. Eu sacrifico diante de Ti os meus sonhos, Senhor. Eu sacrifico diante de Ti o meu desejo de ter uma casa grande. Eu sacrifico diante de Ti o meu desejo de ter um carro importado. Eu sacrifico diante do Teu altar o meu desejo de ter sucesso, de ser famoso. Eu sacrifico diante de Ti. Eu sacrifico diante de Ti, Senhor. Eu sacrifico todos os sonhos que um dia eu sonhei para mim. E entrego a Ti a minha vida nesta noite. Dá para Ele. Eu entrego para Ti a minha vida nesta noite, Senhor. Diga: Senhor, se tem um povo para mim, Senhor, se tem um povo para mim, eu estou aqui para receber. E não me importa, Senhor, se eu estarei sozinho, não importa se eu não terei apoio, não importa se eu sofrerei, não importa se eu padecerei fome, não importa se eu padecerei solidão, não importa se eu serei perseguido, não importa, Senhor, se eu serei lançado dentro de uma prisão.
A mim me importa, Senhor, fazer a tua obra, conquistar para ti aquilo que é teu. Vai entregando aí, vai entregando. Senhor, e me conhece. Ainda tem vaga. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra.